Recadinho inicial pra você que gosta de futebol e de fazer uma fezinha. A BlazeBet, que é a patrocinadora aqui do canal, tá com o link na descrição, é onde eu uso pra fazer aí os meus palpites, beleza? Tem o QR Code aqui também. Dá uma conferida, lembrando que é pra maiores de 18 anos e jogue sempre com responsabilidade. E eles são um dos maiores clubes da Inglaterra, mas passam também por um dos piores momentos de sua história. Será que Ruben Amorim será capaz de reconstruir o Manchester United? É isso que nós vamos descobrir hoje no primeiro Reconstruindo do IFC 26. Então seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E aí, boleiros, beleza? É canal dos Boleiros na área, eu sou o Oziel e seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui então no UFC 26 pra gente encarar o nosso primeiro Reconstruindo e não poderia ser diferente. Nós estamos aqui no gigantesco, porém maltratado nos últimos tempos, Manchester United, time que tem um orçamento de gente grande por aqui no IFC, mais de 140 milhões de euros. Vale lembrar vocês que eu trouxe um vídeo exclusivo pra galera do modo carreira, só falando sobre os orçamentos aí, quais são os maiores, os mais surpreendentes. Vou deixar ele no card pra você dar uma conferida aí depois, beleza? E aqui no canal a gente já tem muito conteúdo de modo carreira, vamos ter série e vamos ter muito experimento e muito mais. Se inscreva se você não for inscrito, não perde tempo pra você acompanhar tudo e mais um pouco, beleza? E é o seguinte, cara, aqui nesse United, as metas do Ruben Amorim são tentar levar o time pra Champions League no campeonato e tentar vencer a Copa na primeira temporada dele com o United. A gente sabe que a situação aqui é um pouco delicada, né, cara? Então a gente vai ter muita dificuldade pra cumprir essas metas. Porém, é um Manchester que teve alguns reforços interessantes, como o Mbeumo, que chegou do Brentford recentemente, o Matheus Cunha também, que chegou aí do Wolves para a equipe nessa temporada, e o Benjamin Sesko, que é atacante também, um jogador bem interessante lá para a nossa centroavância. Além disso, o elenco conta com alguns nomes como o craque do time Bruno Fernandes, né? E temos também como destaque aqui o De Ligt e o Lisandro Martinez. Mas claramente é um Manchester United bem enfraquecido comparado às temporadas passadas. A gente vai ter um trabalho grande aqui para reconstruir esse clube. Nosso primeiro passo já foi fazer a alocação dos olheiros e definir as instruções que nós vamos estar buscando. Claro, jogadores de elite para vir jogar por aqui. E de cara já fica claro pra gente que nós vamos precisar de bons reforços para a equipe, porque nós temos algumas posições bem mais frágeis, como a lateral esquerda, um meio campo aqui já com Casemiro mais velho e também uma linha de zaga que não é tão confiável assim, além de ausência de um goleiro assim de alto patamar, né, cara? A gente tem o Lammers que chegou por enquanto e o Baindir, vamos ver se eles dois conversam aqui, mas complicada a situação do nosso United. Na nossa primeira janela a gente também efetuou alguns empréstimos com o Frederickson, saindo aí por empréstimo, o Hilven e o Leon. Vamos acompanhar de perto aí pra ver se eles vão ter um bom desenvolvimento. E como o clube já fez muitas contratações nesse primeiro momento, a gente fez apenas mais uma adição ao nosso elenco, um jogador caseiro, entre aspas, pois já estava aqui na Premier League. Robinson, lateral esquerdo, que estava jogando no Fulham, foi o escolhido para vir ser aí o titular no Manchester United e dar esse salto na carreira. A gente pagou por ele 36 milhões de euros, o que foi avaliado como um preço bom, e é um jogador que já chega como titular. A gente tem muita carência nessa posição e ele tem uma idade ainda que permite uma evolução razoável com o passar do tempo. Essa é a primeira versão então do nosso Manchester United para essa nossa primeira temporada de Reconstruindo. Vamos ver o que nos aguarda. Assim eu escalei o time, comentem o que vocês acham. Acho que ficou um time melhor do que o da temporada passada, sim, tá? Mas segue sendo um time que eu diria que seria um certo azarão aí pra gente tentar buscar uma briga por título ou vaga na Champions a princípio. Vai depender muito das evoluções que nós teremos também. Agora nós vamos simular até o meio da temporada e ver como nós vamos se sair nesse primeiro momento. E já durante a primeira parte da temporada nós tivemos a primeira surpresinha, cara. O Baindir, que não está satisfeito com o fato de não ser titular absoluto, tomou uma decisão em uma entrevista de criticar o time e forçar uma saída. Então a gente tem a opção de rescindir direto o contrato dele ou de isolar ele e vender. Vou fazer isso, que eu acho que a gente consegue ainda pelo menos lucrar um pouquinho com a saída desse goleiro. Inclusive agora, quando a gente faz isso, a gente recebe um e-mail da diretoria informando que ele foi isolado do elenco. E realmente, ao ir ao nosso time, aparece aqui que ele tá indisponível por tempo indeterminado, cara. Nós vamos adicionar ele à lista de transferências e, de fato, a gente não consegue botar ele pra jogo. Com isso, a gente vai ter o Lammers, que já vem sendo titular, por isso que ele ficou bravinho, né? Sendo ainda mais utilizado, o Hirton passa a ser esse reserva a princípio. E por falar no Hirton, outra coisa que a gente vai fazer, que é uma novidade aqui, é dispensar a renovação de contrato de alguns jogadores, porque agora eles que pedem para renovar com a gente. Com essa opção ativada, a gente não vai dar trela para eles caso eles queiram renovar, e já fica claro que eles não vão continuar com a gente. Vou fazer isso com o Maguire também.
e com o Casemiro, que são jogadores que a gente não tem mais interesse em manter no nosso elenco no final dessa temporada. E as novidades não pararam porque o Mazraoui sofreu uma contusão no treino, cara. Numa disputa de bola, ele levou a pior e sofreu uma lesão grave. Mas o pessoal foi meio alarmista, porque foi só uma lesão na mão que vai deixar ele de fora 10 diazinhos. Não foi tão grave, não. E realmente os boatos de que as coisas no Manchester United não são fáceis são reais, tá? Porque agora o Gart veio falar com a gente, disse que precisa de um tempo de folga, meteu essa. Eu vou dar a folga pra ele, vai. Não quero mais jogador insatisfeito agora, não. E já chegando no meio da temporada, nós tivemos um surto de doença aí no nosso time, onde o coitado do nosso reserva, o Amad, foi infectado. Tô achando que é a doença da mosca. Porém, a gente tem que decidir se manda ele treinar e corre o risco de contaminar o resto do time ou vai mandar ele pra casa. Eu acredito aí nos anticorpos dos nossos atletas. Vamos mandar ele treinar junto. Rapaziada, talvez não tenha sido a melhor ideia, porque o Amad ficou com o vírus e passou pro nosso goleiro Lammers, o zagueiro Luke Shaw, o lateral Diogo Dalot e o reserva dele, Mazraoui. Meu Deus do céu, socorro. Bem, nós chegamos então no meio dessa temporada com o United. E aparentemente o time tá no rumo certo, porque na Premier League nós estamos na 5ª colocação, colados no G4 da competição. Porém, na Copa da Liga, na Carabao, a gente se despediu cedo, levando uma varada ali do Arsenal 3-0. Na FA Cup, nós temos a missão de vencer. Nós conquistamos o primeiro acesso ali contra o Shrewsbury, 2-1. E vamos pra fase 4 aí contra o Swansea ainda. Na janela de transferências, além daquela venda forçada do Baindy, a gente conseguiu mandar ele ali para a Real Sociedade por 8 milhões e 500. Nós também tivemos uma outra venda forçada do Malacia. Eu tô tendo a impressão que nesse FC 26 os jogadores que são encostados estão forçando muito mais pra sair do clube, tá? Principalmente com esses eventos ativados. Nesse caso do Malacia, ele nem ativou um evento em si, mas ele realmente pediu pra sair, foi vendido, saiu pra Lazio aí, como vocês estão vendo. 2 jogadores a menos, mas também não são titulares, né? E aí a gente decidiu de uma vez por todas dar um fim nesse problema que é goleiro pro Manchester United. Para isso a gente faz um investimento gigante para trazer o Maignan, goleiro do Milan, que aí sim nós estamos tratando de um dos melhores do mundo e o Manchester pode ficar finalmente tranquilo quanto ao seu jogador ali, o guarda-redes, né? Nós temos a contratação dele fechada na casa dos 80 milhões de euros, é muito dinheiro, mas alguém já disse que caro é jogador que não rende, né? Então a gente paga um bom preço por um jogador que chega como titular absoluto por várias temporadas, porque pra goleiro 30 anos ele ainda é até relativamente jovem. E aí o Lammers passa a ser esse reserva. E com essa chegada em algumas mudanças no time titular, como por exemplo o Gart ganhando aquela vaga do Casemiro, a gente vai pra a segunda parte da temporada com o time tendo também uma evolução bacana, tá? Jogadores como o Sesco, o Matheus Cunha e até mesmo o Robinson, que chegou há pouco, já estão ganhando um pouquinho de qualidade ali, estão melhorando. Com a chegada do Maignan, acho que o time também muda de patamar essa parte defensiva. Vamos para essa segunda parte que eu tô confiante que a gente pode fazer um bom trabalho aqui. Foco total na Premier League, tá? Se der, a gente vai atrás na Copa também. Bem, meus amigos, nós chegamos então no final dessa nossa primeira temporada. A gente consegue inclusive ver agora no IFC, ó, todas as informações dos desfechos das ligas que a gente tá seguindo, né? Mais de perto eu coloquei pra gente acompanhar as principais ligas do futebol europeu. Então a gente consegue ver todas aqui as seleções de temporada dos campeonatos. Inclusive na nossa, na Premier League, nós tivemos o Mbeumo, cara, aparecendo aí nessa lista, que foi dominada pelo Manchester City, né? Isso se deu porque o City foi campeão com sobras, tá? Dessa Premier League com 94 pontos. Porém, o Manchester United está de volta ao páreo. A gente conseguiu puxar uma terceira posição, que é algo muito grande pro time nesse momento. Vamos se reerguendo. Foram 23 vitórias, 5 empates, 10 derrotas. Arrisco até dizer que se não fosse a doença da mosca lá que pegou os nossos jogadores na primeira parte da temporada, a gente talvez tivesse terminado em segundo, porque afetou um pouco alguns jogos, tá? Mas o time foi muito bem. Nós tivemos inclusive aí uma defesa sólida e um ataque bom também. A gente ficou top 5 tanto de defesa quanto de ataque, então o time ficou bem equilibrado, tá? E somamos no total 74 pontos ali. Foi uma boa campanha sim. Tivemos inclusive o Mbeumo na sua temporada de estreia com a camisa dos Red Devils, ficando na vice-liderança da artilharia. Sensacional a temporada dele, 23 gols marcados. Enquanto que na lista de assistências do campeonato, o mais bem colocado da gente foi o Bruno Fernandes, com 6 passes pra gol. Mas apesar de ter feito bonito na liga, na Copa não foi tão bem assim não, tá? A gente passou pelo Swansea por 2-1, mas na fase logo seguinte, né, a oitavas de final, a gente caiu pro Brighton por 1-0. Atingindo assim só uma das metas, mas eu acho que a diretoria ficou satisfeita, né? Ali a galera não tá reclamando tanto. Até porque dentro de campo o time melhorou bastante, principalmente na segunda parte de temporada. E vamos voltar a Champions, né? Que é o lugar que o Manchester não deveria ter saído. Nós tivemos o Mbeumo com 25 gols marcados, sendo o artilheiro do time. Uma
uma grande surpresa, porque o Cesco veio como esse homem-gol, né? Mas até agora não convenceu tanto não, tá? Vou dizer pra vocês, só meteu 10 gols ali. E os pontas roubaram mais a cena, os pontas que também foram contratados, com o Matheus Cunha fazendo 23 gols jogando pelo lado esquerdo aqui também, beleza? Bruno Fernandes e até o nosso zagueiro Martins aparece aqui nesse top 5, enquanto que nas assistências o Bruno Fernandes foi o líder, depois vem Belmô, e a gente teve o Robinson fazendo uma boa temporada de estreia também, com 5 passes pra gol, tá? A situação do Manchester era tão dramática que vocês podem ver que praticamente todos os destaques do time são contratações, né? Sejam as que vieram pelo próprio clube, sejam as que a gente trouxe aí no início de temporada. Inclusive, tecnicamente, nós já temos o Mainan assumindo a ponta aí como melhor jogador da equipe, junto com o Bruno Fernandes, que teve uma evoluçãozinha discreta, mas foi bem aí. Aí a gente tem o Mbeumo chegando a 8,7 também em terceiro. Em quarto, o Cunha com 8,5 e em quinto, o Delite com 8,4. Foi uma temporada realmente de reconstrução. O time começou a virar a chavinha. Agora nós vamos pro segundo ano de United, já com expectativas bem maiores do clube ir bem na Champions e na Liga. E quem sabe voltar a ganhar troféus de primeiro escalão. Nosso orçamento se manteve nas alturas, ultrapassando os 230 milhões de euros. E os objetivos também. A galera quer chegar numa final de Champions, vencer a Copa Nacional e conquistar a Premier League. Diretores, calma. O Manchester United, no caso também, tem uma questão peculiar, que ele tem vários jogadores emprestados e que podem ser vendidos por uma graninha, e foi isso que a gente fez. Nessa janela nós tivemos uma venda em definitivo do Marcus Rashford por 21 milhões de euros pro Chelsea, do Onana, que sai pro Fulham por 17 milhões e 500, do Højlund, que sai para o Brentford por 30 milhões. Também conseguimos vender aqui o Maurus e o Gore, e emprestar o Riven e o Obi. E com esses baita incrementos em nosso caixa, a gente vai às contratações mais pesadas para nossa equipe. O primeiro deles é Ruben Neves, que chega para ser o novo volante do Manchester United. Agora sim, a gente fecha um meio-campo português. Ele e Bruno Fernandes se conhecem muito bem e com certeza vão se dar muito bem jogando dentro de campo aí, porque a gente vai ter dois caras de elite. O jogador que já tem experiência na Premier League foi contratado do mundo árabe por 55 milhões de euros. E chega para ser um titular absoluto na meiuca do nosso United aos 29 anos. E sobrou dinheiro também pra gente fazer a maior contratação do clube nas últimas temporadas. E antes da gente seguir, galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui a BlazeBet, como eu disse, que é a nossa patrocinadora hoje. Lá você vai ter todos os jogos atualizados ao vivo, beleza? Com muitas opções. Vindo aqui no menu, a gente vai ter todos os principais campeonatos: Brasileirão, Liga dos Campeões, Premier League, Libertadores, todos os principais esportes também e os principais mercados. Vamos aqui no Brasileirão e a gente já tem aqui a lista, ó, de todos os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Vou usar como exemplo aqui pra vocês o clássico carioca da semana, hein? Fluminense e Botafogo. Fluminense joga em casa, tá com uma boa odd, eu acho que vai ser um jogo equilibrado e eu vou arriscar no Flusão aqui. Seleciono, vou vir aqui para colocar o valor, tá? Colocar aqui meus R$5 de lei. Lembro sempre a vocês, vá só pra se divertir, pra brincar com a grana que tiver sobrando. Não vai achando que vai ficar rico ou algo do tipo, só pela resenha pra mandar os prints pros amigos brincando, certo? E vou aqui efetuar e pronto, tá feito, meus amigos, agora é só torcer. Lembrando pra vocês, o link tá na descrição, tá no QR Code aqui, tá no primeiro comentário fixado, dá uma conferida que vale a pena, é bem completo, fácil de usar. E claro, para maiores de 18 anos, e jogue sempre com responsabilidade, beleza? E essa contratação é de um brasileiro, pra gente fechar essa mudança radical no nosso sistema defensivo que a gente vem implementando desde a temporada passada. Chega um novo zagueiro aqui para Old Trafford. Nós estamos falando do zagueirão Bremer, da equipe da Juventus, um zagueiro de alto nível. O Brazuca chega para tentar resolver os nossos problemas defensivos e ser uma referência na nossa zaga, que agora tem zagueiro, lateral e goleiro contratados recentemente, né, velho? 67 milhões e 500 mil euros é o valor que a gente paga, uma das maiores contratações de zagueiro da história do futebol. É um jogador que dispensa comentários, além de ter ainda 29 anos, é um cara de referência muito bom. Além disso, nós também resolvemos reaproveitar o Jadon Sancho, que topou até uma renovação de contrato. Fica assim então o nosso time com a chegada dessa nova leva de jogadores. Agora sim nós temos um time altamente competitivo que dá pra sonhar com briga por todos os títulos que a gente vai disputar. E com a vinda até de alguns emprestados como o próprio Sancho, né, a gente passa a ter um incremento também aqui no nosso banco de reservas, que conta também com boas evoluções do Lamens, do Yoro e do Gart, por exemplo. Vamos embora então agora ver como esse novo United vai se sair na primeira parte do ano. Bem, e aí nós passamos por uma situação que atualmente não é nem tão difícil de acreditar para o Manchester United. O time está numa crise financeira, tá? Então a gente vai ter um orçamento comido ali de quase 100 milhões a menos. E assim nós chegamos até o meio dessa nossa segunda temporada e eu vou dizer para vocês que o mundo do futebol está de cabeça para baixo, senhoras e senhores. Começando no mercado de transferências de técnico, onde o técnico do Barça foi demitido, o Hansi Flick, assumiu o Liverpool por aqui.
E ninguém menos que Luiz Henrique voltou ao Barcelona, cara. Que loucura. Muita coisa tá acontecendo nesse 1 ano e meio, inclusive no Manchester United, que finalmente nós vamos conseguindo se livrar dos pesos, dos encostos desse elenco, né? Salário alto, pouco futebol. Mason Mount pega o beco do time, 14 milhões, o Forest topou pagar ali. Mas Raul, que não é um jogador ruim, né? Mas a gente vai tentar trazer um cara melhor ali, que encaixe melhor na função do Rubem Amorim. A gente vende ele pro Chelsea por 24 milhões, pagaram bem. E aí temos um ponto negativo desse novo modo carreira, muito difícil segurar garoto, cara. Todo mundo quer sair aqui, ó. Essa galera aqui toda, eu não consigo renovar contrato, eles não jogam por ser jovens, né? E os caras simplesmente vão embora, né? A gente não renova, não consegue emprestar porque não tem tempo de contrato. E os caras não... fica esquisita essas questões aqui. Acho que aí tem que dar uma balanceada. E mesmo em meio tamanha reestruturação, o United vai fazendo uma baita temporada. A gente melhorou os números da temporada passada e estamos na briga pelo título de Premier League. Vale lembrar que nós já temos um time bem diferente do time de 2024-25, né? Em 2025, essa temporada atual já mudou muita coisa e agora a gente tá continuando essa reformulação completa. O time tá a 4 pontos do líder Manchester City e também classificou direto na fase de Liga da Champions, que teve a surpresa do Fenerbahçe ali, líder da fase de Liga, ó, com 8 jogos invicto, inclusive. A gente passou em quarto com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O time tá no páreo, hein, meus amigos? Estamos entre os melhores e estamos brigando de igual para igual com todos os adversários. O United, inclusive, está vivo na disputa da Copa da Liga, onde eliminou o Everton por 3-0 na primeira fase que disputou. Depois eliminamos o Newcastle por 3-2. Passamos também pelo Nottingham Forest por 2-0 e já estamos nas semifinais, onde nós vamos ter um clássico de Manchester aí pela frente. E agora sim vamos às compras, porque é o seguinte, cara, muita gente fala que o Rubem Amorim é um técnico que tem um estilo próprio de jogo e o Manchester United não consegue fazer esse jogo fluir por conta das peças. E é isso que a gente está trabalhando para transformar realmente esse time num time Rubem Amorimizado, né, cara? Então, basicamente, a gente vai trazer um dos melhores alas do futebol mundial para fazer essa função pelo lado direito. A gente já trouxe um lateral esquerdo bem ofensivo, que é o Robinson, e agora a gente traz o Dumfries diretamente da Internazionale para ser esse ala do Rubem Amorim pelo lado direito. Um investimento alto, mas como o jogador já estava perto do fim de contrato, a gente conseguiu pagar até um pouco menos, tá? Foram 35 milhões de euros para um cara que dispensa comentários e é mais um dos melhores na posição. O Dalot passa a ser um reserva de luxo a partir de agora. E para compor elenco, depois de muitas perdas que nós tivemos aí nessa temporada, como vocês puderam ver, a gente vai trazendo um novo zagueiro já conhecedor aqui do campeonato inglês. Konsa vem diretamente do Aston Villa por 30 milhões de euros. Não é um zagueiro que chega para ser titular, mas chega para compor bem o time com 29 anos. Mesma situação também do meio campista que a gente traz depois da saída do Mason Mount. Gallagher é o escolhido, jogador que estava no Atlético de Madrid. O United abre os bolsos novamente, depois de ter feito um bom caixa também, com muitas vendas. E o Rubem Amorim agora, meus amigos, tem o time do jeito dele, tá? Foram quase 50 milhões de euros. Pra gente fechar um time que vai ficando desta forma aqui que vocês estão vendo, com mais um titular absoluto vindo pra cá, pra se ter uma noção, em comparação ao United, que quase foi rebaixado aí temporada passada, a gente só tem o Martinez, o De Ligt e o Bruno Fernandes nesse elenco. O time foi completamente reformulado, a gente fez o que o Manchester precisava, uma reformulação completa dentro de 2 anos. E agora, meus amigos, vamos ver se a gente consegue colher os frutos, porque vem aí agora com um novo time, novas esperanças de uma nova era. Partimos para a reta final dessa nossa segunda temporada. E assim nós chegamos no final dessa nossa segunda temporada. E vou dizer a vocês, meus amigos, o United está de volta. Nosso time voltou a ser protagonista no futebol inglês. Nós conseguimos pegar a final da Copa da Liga depois de eliminarmos com uma sacolada, meu amigo. 5-2 no agregado, a gente despachou o Manchester City nas semifinais da Carabao Cup. Porém, acabamos perdendo a grande final para o Arsenal por 2-1 para o time do Arteta. E não parou por aí, meus amigos, porque o nosso time esteve extremamente copeiro nessa temporada. E beliscamos também uma vaga na final da Copa da Inglaterra, velho. Sensacional a campanha em Copas do nosso United. Nós passamos pelo Fulham na primeira fase por 2-1. Depois eliminamos o Leicester City por 3-1 no agregado. Nas oitavas a gente elimina o Birmingham City por 3-1, despachamos o Mansfield Town nas quartas por 2-0, e aí nas semifinais a gente começou a pegar aí um nível mais forte, né? A gente enfrentou o Newcastle e conseguiu vencer os atuais campeões de Copa, né, cara? 2-1 pra cima deles, no caso eles tinham vencido a Carabao, né? E a gente vai pra grande final. Ih, rapaz, nós temos pela frente nada menos que o clássico de Manchester valendo o troféu. Vamos então para esse jogão contra esse Manchester City, que tem algumas novidades ali, como o Bob sendo titular, né? Mas eles não fizeram tantas contratações em si assim, né? Já a gente, com as nossas contratações e evoluções, chega muito bem também. Acho que dá pra encarar sim. Vamos buscar esse troféu, cara. É jogo único, a gente vai dar aquela simulada marota nessa partida pra ver como vamos se sair. E
tem título para o United. E olha, com gols das contratações, velho. O City abriu o placar com o Rúben Dias e a gente virou o jogo com o Mbeumo fazendo o primeiro. E Rúben Neves, espetacular a contratação que a gente fez, fazendo o gol do título aos 83 minutos. Cravando assim o título da Copa da Inglaterra para o Manchester United. Com direito a Matheus Cunha sendo o artilheiro da competição, metendo 7 gols durante a temporada. E o Bruno Fernandes sendo líder de assistências também, com 4 passes para gol. Na Copa da Liga, que nós fomos vice-campeões, cara, eles também foram os caras. Realmente o time virou muito copeiro. O Matheus Cunha fez 8 gols, o dobro do Kudus, que foi o segundo colocado, enquanto que o Bruno Fernandes deu 4 assistências e também foi o líder do quesito. E não teve pra ninguém no futebol inglês, meus amigos. O United foi finalista de 2 das Copas, venceu uma delas e arrastou também o título de campeão da Premier League, voltando à ponta da quantidade de títulos gerais de Liga Inglesa. Os Coringas de Ruben Amorim não deram chances para os rivais e dessa vez a gente foi campeão com 8 pontos de vantagem para o City. Nós fizemos 89 pontos e só perdemos uma partida na temporada, que foi fantástica, de 26 vitórias e 11 empates. O United teve também o segundo melhor ataque e disparado a melhor defesa, mostrando que valeu a pena essa reformulação que a gente fez aí do nosso sistema defensivo, né, cara? A gente mudou muito nessa temporada e deu resultado. Mas lá na frente também tivemos muito resultado, porque finalmente Benjamin Sesko mostrou a que veio e foi o artilheiro do campeonato inglês com 21 gols. O detalhe é que o Matheus Cunha também foi muito eficiente, meteu 20 bolas na rede, ficando em terceiro lugar na artilharia. Já nas assistências, o Matheus Cunha surpreendeu e ficou na frente com 11 passes. Eu digo isso porque eu esperava que o Bruno Fernandes fosse fazer ali a triplete, né, de ficar na frente em todas, mas não. Dessa vez foi o Matheus Cunha, inclusive entrando na lista da seleção do campeonato junto com o Mbeumo, o Mainan, o Robinson, o Sesko e uma surpresa, né, que é o Konsa, que o Konsa acabou vindo ser o titular aqui na nossa defesa durante a liga. Isso porque o time da gente também estava focado nas Copas e o Konsa já tinha ido bem pelo Aston Villa, por aqui também manteve o nível e ficou na seleção do campeonato. E nós tivemos eleito, inclusive, como melhor jogador da liga, ninguém menos que ele, Matheus Cunha, senhoras e senhores, mostrando que pelo visto foi um baita de um acerto do Manchester United ter contratado ele nessa temporada, né? O brasileiro foi cada vez mais ganhando espaço e agora já é o melhor jogador do atual campeão da Premier League. A gente estava focado nas Copas Nacionais e, claro, na Liga dos Campeões. E, meus amigos, cara, o United está com tudo. Porque nas oitavas da Champions a gente enfrentou o PSV lá da Holanda e a gente ganhou as 2 partidas indo e vindo 4-1 no placar agregado pra cima dele. Nas quartas de final a gente pegou o Real Madrid, cara. Vamos ver como é que tá esse time do Real Madrid. Agora a gente tem essa função, né, que consegue ver aqui todas as informações. Olha, eles tiveram o Mbappé metendo 10 gols nessa Champions League, o Bellingham também indo bem, o Vini também, contrataram o Nussa aqui, baita time, Guirassy tava no Real Madrid também, baita time merengue. Porém, não foram páreos para o nosso Super United. A gente venceu por 3-2 depois de ter empatado lá no Bernabéu. Aí a gente avançou para pegar também o bom Atlético de Madrid, cara, que tinha o Álvares como principal destaque. Teve também uma boa temporada aqui do Baena e por aí vai, mas não teve jeito, meus amigos. Eles contrataram o Savinho, vocês viram lá? 4-2 no agregado. Vencemos o Atlético lá e aqui, velho. Fizemos uma baita Champions e avançamos para a grande final contra ele, o tão temido PSG, que tem inclusive o artilheiro da Champions até então, que Kvaratskhelia, com 11 gols, e a gente não teve ali ninguém com tanto destaque, tá? O Mbeumo com 6 apareceu ali na lista, mas bem pra trás, enquanto que nas assistências o Rúben Neves é o único dentro do top 10 ali, junto com o Bruno Fernandes com 4 passes. Mas é porque eram muitas competições, a gente teve muito revezamento dentro do time também, né? Tem essa, olha só, o artilheiro da gente foi o Matheus Cunha, ele meteu 40 gols na temporada, o camisa 10, 55 participações em gols, espetacular pra brigar por bola de ouro, hein? Benjamin Sesko com 29 gols foi o vice-artilheiro, teve 39 participações também, números de elite. E o Mbeumo com 29 participações e 24 gols marcados foi um baita destaque também. Além do trio de ataque, nós tivemos também como um cara que foi totalmente acima da média, o Bruno Fernandes, com 21 assistências, que absurdo, tá? E também o Rúben Neves, né, que apesar de ser esse meio campista mais defensivo, teve ótimos números ofensivos também aí, e foi muito bem durante a temporada, casou bem demais aqui com a camisa do Manchester United. Os melhores jogadores do nosso time foram o Mainan, o Bruno Fernandes e o Mbeumo. Como evoluiu bem o Mbeumo nesses 2 anos, né? Impressionante. O Matheus Cunha também chega com 8-9
9 aqui. E pra fechar esse top 5, digamos assim, nós temos o Bremer junto com o Sesco com 8-7 aqui de overall. E então vamos nessa pra grande final, meus amigos. Estamos diretamente do Estádio da Luz, do Estádio do Benfica, para Manchester United e Paris Saint-Germain, valendo a final da Champions. Nós vamos jogar essa partida, tá? E eu vou colocar no nível lendário aqui pra ver se a gente consegue. Vai ser um risco, alto risco. Eu joguei pouco esse FC26, mas vamos ver. Com direito a Bruno Fernandes virando o ídolo máximo ali, né? Com direito a mosaico e tudo. O Manchester finalmente volta aos bons momentos e vai disputar aí a sua quarta orelhuda, tá, meus amigos? A gente teve algumas pequenas mudanças aí nessa apresentação aqui da Champions, ali naquele letreiro e tal. Bacaninha a cena de entrada, mas eu tô curioso mesmo, depois de ver essa música subir, é pra ver a escalação desses caras, hein? O que eu já vejo logo de cara é que o time base foi mantido, mas a gente vai ter uns probleminhas extras, porque eu já vi ali Phil Foden e já vi o Davis pelo time aí do Paris Saint-Germain, cara. Zabarni também tá no elenco. Olha só assim a escalação dos caras com o Chevalier. Aí a gente tem o Davis pela esquerda, o Coxo no meio de campo e o Foden no ataque, são as novidades. Mas nós temos o poder da amizade. Vamos lá, começa o jogo. Lembrando que a gente vai estar jogando no nível lendário, no autêntico, tá? Aqui, galera, jogabilidade, vamos ver se vai dar bom. Linda bola do Sesco, caraca, que jogadaça, hein, Belmo, invadiu, bateu e fez! Sai na frente o Manchester United. Que fenômeno esse Belmo, hein, cara. 1-0 Red Devils para levantar a torcida, mas a gente tem que destacar o passe do Sesco, que foi daquele jeito, açucarado, hein, cara. O Mbeumo não tremeu, tirou bem do Chevalier e fez o primeiro. Eu achei maneiro essa carinha deles que aparece, né, no pack da Champions. Muito massa. É isso, é com paciência, a gente vai chegando. Ruben, eles estão dando esses passos para o Mbeumo invadir. Cruzamento, chute! E o Manchester United faz o segundo com o Sesco. Jogadaça pelo lado direito. Bola de Ruben Neves, cruzamento de Mbeumo. E a gente tem o Sesco se adiantando a linha defensiva do PSG, que está em choque, Paris. Diminui aqui, vai passar, não vai não, a gente fechou, vamos lá, diminui. O tapa, o chute, tem goleiro. Mainan, perfeito, vamos. Toque pra área, Mainan de novo, deu aquele peteleco. Tem espaço, o Paris vai avançando, a gente vai tentando congestionar aqui. Eles têm a jogada pela ponta da área. Conseguiram o passe. Errou o bola de ouro. Nossa, que gol que perdeu o Dembélé, meu Deus. Por isso que era pra ter dado pra empurrar Rafinha, pô. Recuperação é nossa, vamos nós. O tapa, disparou lá na ponta. Matheus Cunha. A marcação chega junto. Ele limpa pra perna direita, batida. Tá tirando o time. Tá, valeu. Vai avançando o time deles na linha de fundo. Vamos tentando fechar aqui. A escoradinha aqui sai. Diminui. Jogada deles na linha de fundo. Bremer, meu zagueiro. Delete o outro zagueiro. É isso que eu tô falando. Raça, time. Boa. Ótimo primeiro tempo do Manchester United, hein, cara. Demos uma sofrida, mas fomos eficientes. Pra segunda etapa, eu acho que não tem necessidade da gente tá tão exposto assim, né, cara. Vou ser sincero pra vocês, eu acho essa formação do Rubem Amorim, meus... Nós vamos pra uma 3-4-2-1, que o time não... O time em tese fica um pouco mais ofensivo, mas em compensação a gente vai conseguir povoar um pouco mais esse meio de campo, porque são dois jogadores que atuam como meias, né. Nesse caso será o Mbeumo e o Matheus Cunha. A gente deixa os alas por aqui e dá instruções pra que, apesar de eles jogarem de meias, né, ali, eles joguem numa função aqui de ala, onde eles vão descer também pra apoiar. Olha o Bremer, caraca, que zagueiraço, hein. Abriu espaço aqui, já disparou. Ó, o tapa de primeira, hein, Belmo. Meu Deus, não era ali, mas deu tudo certo. Emenda! Pega o goleiro. Eu achei que ele não ia conseguir correr com essa bola até lá, né, que o zagueiro é bem mais rápido que o Sesco. Excelente, ó. Desarme no pé ali do Robinson, perfeito. E aí a gente parte pro contra-ataque. Sesco no Matheus Cunha, na velocidade. Ele acelera, deu tapa, deu certo. E o Sesco se apavorou, mano. Responde o Paris com Dembélé. Ele perdeu uma, mas outra ele não perde não. Tocou.
E aqui tem zagueiro, meu amigo. Sai pra lá, Phil Foden. Tentam vir. Limparam bem. Mais um chutaço e o gol deles. A gente tentou fechar, mas o time deu uma vacilada ali, cara. E o João Neves fez um golaço, né, mano? Conseguiu limpar ali 2 zagueiros e bateu no canto. Bora, Robinson. Deixar eles desconfortáveis, mano. Jogaram na área ali. Caraca, como é que essa bola passou, moleque? Que isso? Eles estão muito espertos nessa jogadinha, né, bicho? Que defesa do Moinan, cara. Meu Deus, e aí os caras avançaram. Derruba! Temos um probleminha defensivo aqui ainda, né, cara? O time abre muito ali. São os últimos minutos. Eu fiz algumas substituições. Por algum motivo apareceu o Sancho caminhando ali, mas ele entrou, tá? Mas a gente tem que escapar desse gol. Escapamos. Pegou o Zirkzee, entrou também. Tocou no Sancho. Meu Deus, tinha um cara ali. Como assim? Eu pensei que era o último homem. Últimas jogadas pro título do United. Recuaram. João Neves viu na frente. Segura, time. O cruzamento. Moinan. Acabou! O Manchester United é campeão da Liga dos Campeões da Europa. E a gente conquista o 4º troféu da orelhuda para os Red Devils. Vencendo o maior time dos últimos tempos, né, cara? Time mais forte, com melhor futebol, mas a gente conseguiu dar um nó tático e vencemos por 2-1 o Paris Saint-Germain. Com direito, inclusive, às novas contratações sendo decisivas e fazendo os gols na grande final. Mais um velho conhecido da torcida levantando uma merecida taça, cara. Bruno Fernandes levanta o troféu da orelhuda, meus amigos. E nós ganhamos a Champions League. E a nossa tríplice coroa, inclusive, rendeu o prêmio de melhor jogador do mundo para o Matheus Cunha, meus amigos. Fala dele. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, hein? Deixa o teu like e se inscreve aí no canal. Clica no sininho para receber as notificações dos próximos Reconstruindo os Experimentos. E o modo carreira começa nessa quinta-feira. Fique ligado aqui no canal para você não perder, que vai ser muito irado. E lembrando para vocês que esse vídeo foi patrocinado pela BlazeBet. O link tá na descrição. Se você quiser fazer a sua fezinha, dá uma conferida. Vai estar no QR Code ao lado também. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos, fechou? É isso, um abraço, tamo junto, valeu e fui!